Muito boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar a presença de um número tão elevado de pessoas, mas permitam-me que felicite em primeiro lugar os antigos alunos da UTAD, aquilo a que o Sr. Presidente do Conselho Geral, de uma forma tão simpática, chamou uma escola de campeões, uma geração de campeões. Permitam-me também, antes de ler aqui umas 2 ou 3 páginas que me foram aqui oferecidas de uma forma gentil, que como é que surgiu esta ideia? Numa das diversas reuniões do Conselho Geral, o Sr. Dr. Silva Peneda, antes da reunião, fomos almoçar com o Luís Rochart. E o Luís Rochart levou um vinho branco criado por uma enóloga da UTAD. Ele disse, isto é um vinho muito feminino. Na reunião seguinte, o Luís Rochart levou um vinho tinto de um enólogo e disse, isto é um vinho muito robusto. E perante a situação, qual foi a decisão do Conselho Geral da UTAD? Uma vez que as contas estão equilibradas, há uma estratégia já consolidada, sabemos o que queremos fazer, qual foi a decisão? Vamos criar um grande encontro de enologia. E por isso, a todos, sejam da UTAD ou não, muito obrigado por terem vindo neste dia. Do fundo do coração, agradeço a todos. Contada a história, e agora que temos a certeza que o Dr. Silva Peneda vai levar os vinhos para Bruxelas, o Dr. Silva Peneda, de seguida, criou uma comissão em que elegeu democraticamente o professor Bianchi de Aguiar como o nosso chairman, ou seja, foi imposto por unanimidade. Esse grupo passou a integrar o professor Valente de Oliveira, o professor Emílio Gomes, o Luís Rochart, o meu colega e amigo engenheiro Luís Rochart, o Dr. Manuel Cabral, o embaixador Seixas da Costa, que não pode estar aqui presente, e tínhamos sempre um enólogo da UTAD convidado. Começámos a reunir e chegámos à conclusão que teríamos que reunir mais vezes, porque a qualidade dos vinhos exigia uma maior participação, uma maior organização. Portanto, eu diria que este é o primeiro pré-evento de um conjunto de eventos que iremos começar a realizar. Este é o chamado ano zero, ou seja, a partir de agora sim, iremos começar a organizar aquilo que deverá ser o futuro deste Parque de Ciência e Tecnologia do Régia de Ouro Parque. Por isso, eu queria começar por cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, estimado Engenheiro Rui Santos, que desde a primeira hora aderiu a esta iniciativa, tem sido um parceiro fundamental e que está de alma e coração com este parque. O mesmo espírito tem tido o professor Emílio Gomes. Foi Presidente do Conselho Geral da UTAD, depois assume neste momento as funções de Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e considera que este setor deve ser obrigatoriamente um setor fundamental na próxima Estratégia 2020. Agradecendo desde logo a quem organizou, na pessoa do Dr. Silva Peneda e do nosso chairman, professor Bianchi de Aguiar, permitam-me que faça aqui uma breve referência à direção do Régia de Ouro Parque, que tem vindo ao longo de semanas a preparar este evento e, mais do que estar a tratar de problemas da organização, tem tido um enorme empenhamento e, mais importante, acredita neste projeto. Tenho uma palavra amiga a todos os oradores. Estão aqui vários oradores que conseguiram alterar a sua agenda para poder estar aqui presente. Eu faço aqui um agradecimento generalizado, mas por outro permitam-me que o mais importante de um momento como hoje sejam, na realidade, não os enólogos, todos aqueles que estejam preocupados com o setor do vinho e da vinha, das áreas multidisciplinares e qualquer que seja a origem, independentemente de terem sido licenciados no UTAD ou não. Por isso, as minhas primeiras palavras são dirigidas para a Escola de Campeões, a geração de campeões, tão bem batizada pelo Dr. Silva Peneda. Nesta breve intervenção, começando por este agradecimento generalizado a todos, permitam-me aqui expressar uma palavra muito especial a toda a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. É evidente que está aqui o Sr. Presidente, o professor Emílio Gomes, mas
Tal como na sessão da manhã já tive a oportunidade de expressar claramente que tem vindo a criar pontes muito consolidadas em toda a região, e não me refiro apenas ao Douro, e também gostaria de deixar aqui uma nota especial que tem vindo sublinhando a intenção de considerar o vinho e o território, que é a marca do dia de hoje, como uma marca da região, como uma marca do Douro. Sinceramente, dou os meus parabéns por esta aposta e acho que este deve ser, sem dúvida, um dos caminhos para o Norte 2020. Julgo que esta aposta exige uma forte articulação entre a educação, a investigação e a inovação, que tem como objetivo visar promover o crescimento económico e a competitividade desta fileira, que está aqui hoje reunida, uma estratégia que também deve assentar em termos futuros qualquer região, mas neste Norte em particular, e o Douro, que também a todos nos unem. As exigências da atualidade, e que todos nós sabemos que temos atravessado momentos muito difíceis, exigem novos caminhos, trilhar novas rotas para o setor. Mas esta mudança exige que as instituições de ensino superior, o sistema científico, estejam lado a lado com os agentes do território, com as associações que se preocupam com esta área. Esta é uma ideia que não tem apenas, é uma ideia e uma estratégia que está a ser traçada não apenas pela UTAD, mas todo o consórcio, quer a Universidade do Porto, quer a Universidade do Minho, que no passado dia 9 de janeiro assinaram em Mateus o consórcio Norte.pt, estão fortemente determinadas nesta estratégia. Por isso, colocar o conhecimento e a inovação no topo das prioridades coletivas é uma ambição para todo o Norte, é uma ambição para todo o consórcio, que requer também as energias do setor, dos empresários, das associações empresariais, de todos aqueles que representam a fileira e que devem envolver não só as empresas, as universidades, o poder público e toda a sociedade em geral. É neste cenário que a UTAD tem vindo a definir uma nova trajetória que recentra a sua estratégia na matriz identitária, ou seja, a matriz, o setor primário. E isto é evidente com outras formas, com outras áreas de competência e sempre em sintonia com a estratégia de especialização inteligente definida nos últimos tempos no quadro do Norte 2020. Neste quadro, a vinha e o território, que ao longo do dia de hoje temos vindo a discutir, será sempre um projeto mobilizador, mas nunca se esqueçam, para nós terá que ser forçosamente um projeto com ambição nacional e internacional. Portugal tem mostrado bons resultados neste domínio e eu estou marcado por uma conferência que assisti do professor Daniel Bessa, que hoje nos acompanha, há cerca de umas semanas, em que refere que nós não devemos estar a mostrar os resultados que temos feito nos últimos anos apenas com uma boa execução do quadro comunitário. Portugal, neste momento, depois destes anos de crise, tem 82% em valor de equilíbrio agroalimentar e 82% de autossuficiência, e o equilíbrio poderá ser atingido em 2020. Não se deve apenas ao setor dos vinhos. Há outras áreas, como os hortícolas, os frutícolas, as próprias carnes, que têm vindo a crescer em termos de internacionalização 20% a 40%. Por isso, isto deve-se a quem? À boa utilização de fundos comunitários, não só porque há uma nova geração de empresários, porque há uma nova geração mais competente, que sabe gerir melhor, que tem maiores preocupações ambientais e que tenha conduzido a estes resultados. Portanto, não basta apenas aqui dizer que Portugal é competitivo porque tem mão de obra mais barata, fatores de produção mais baixos. Portanto, julgo que esta estratégia da UTAD é correta e que nos fortalece a todos se, tal como hoje, nos mantivermos unidos de forma comum, sempre com objetivos claramente definidos. Eu julgo que esta mudança deve-se, portanto, ao surgimento de uma nova classe empresarial, aquilo que eu tenho vindo a chamar para o Douro uma nova geração de atores do Douro, mais competentes, com dimensão internacional e que merecem ser fortemente apoiados. Eu julgo que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no quadro do consórcio das Universidades do Norte, deve ter esta ambição,
que deve ser mais um agente proativo e catalisador do desenvolvimento e do progresso da região norte, mas do Douro em particular. Nesta agenda é forçoso, é imperioso que os antigos estudantes acreditem nesta estratégia, que todos aqueles que estão aqui que se unam numa estratégia que tem que ser obrigatoriamente de envolvimento e catalisadora. Nesta agenda da vinha e do território, que é o motivo que nos une aqui, vão ser incluídas obrigatoriamente algumas questões que já foram definidas por setor. O próprio cluster dos vinhos definiu claramente o que é necessário para o setor, desde a rentabilidade desta fileira, aos efeitos das alterações climáticas, à viticultura sustentável e às questões da biodiversidade, o trinómio vinho, gastronomia e turismo, as questões da regulação e as políticas, as questões do comércio internacional, os desafios demográficos de regiões de baixa densidade onde nós estamos localizados. Por isso, eu terminava apenas com uma palavra de um agradecimento renovado, mas acho que momentos como este são um sinal claro e dão confiança à Universidade e ao consórcio que integramos para acreditar nesta ambição forçosamente internacional e que, conjuntamente convosco e a forma expressiva como estão aqui presentes hoje, podemos ser capazes de acolher uma melhor análise dos problemas e definir estratégias eficazes e as melhores soluções para o setor e para toda a área do vinho e do território. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos por estarem presentes.